Olá pessoal, agora que já demos uma geral na base conceitual de ética e de características de um profissional, nessa nossa terceira videoaula do módulo Ética e Computação, vamos tratar de regulamentação da profissão em computação, dentro do nosso curso Legislação Aplicada à Tecnologia da Informação. Vimos nas aulas anteriores que regulamentar uma profissão passa pela criação ou obediência a uma normativa que chamamos de Código de Ética. Vamos aprofundar esse tema analisando as profissões consideradas regulamentadas em nosso país. Vamos então analisar as características dos conselhos profissionais no Brasil. Relembrando, os códigos de ética profissional normalmente acompanham a regulamentação de uma profissão. E assim, com a regulamentação, geralmente são criadas estruturas sindicais e os conselhos federais e conselhos regionais. O Conselho Federal é responsável por adotar um código de ética e zelar pelo seu cumprimento, enquanto os conselhos regionais cumprem as funções delegadas pelo Conselho Federal. Em profissões regulamentadas, os conselhos atuam como órgãos reguladores e fiscalizadores. Veja bem, órgãos reguladores e fiscalizadores, ou seja, os conselhos têm poder legal de aplicar sanções. Os conselhos podem ainda proibir o exercício da profissão, por exemplo, quando houver violações éticas graves. Não cabe discutir aqui se isso acontece de fato, mas vale o registro de que, na verdade, a regulação e fiscalização feitas pelos conselhos de classe no Brasil não são feitos do jeito que deveria ser. No Brasil é comum ver decisões de conselhos favoráveis, em sua maioria, aos seus representados e não à sociedade, caracterizando nesse caso o que chamamos de corporativismo. Analisando essas tarefas delegadas aos conselhos de classe em nosso país, podemos dizer que a fiscalização da conduta ética profissional para qualquer profissão é complexa, delicada e praticamente inexistente, infelizmente, ficando na maioria das vezes por conta da consciência de cada membro ou então de denúncias de clientes insatisfeitos ou de outros membros da sociedade. Agora que temos esse embasamento sobre o funcionamento de conselhos de outras profissões, vamos finalmente falar sobre conselhos profissionais de computação. Como já falamos, o fato é que hoje não há regulamentação profissional na área de computação no Brasil. Fato. Muitos que não sabem sobre o assunto podem dizer, mas só no Brasil não tem um conselho de classe? Isso não é verdade. A verdade é que a maioria dos países também não tem conselhos de computação. Nos Estados Unidos, por exemplo, não existe regulamentação federal para a área de computação. Alguns estados americanos até regulamentaram algumas profissões da área, como engenheiro de software. Outros decidiram não regulamentar. E assim, qualquer um pode trabalhar na área de computação e isso, naturalmente, causa cada vez mais problemas morais e técnicos. Cada vez mais porque, como já abordamos nesse curso, a computação tem se tornado área vital para a grande maioria das pessoas e sem regulamentação, qualquer um pode, em tese, trabalhar na área de computação sem formação e, consequentemente, muitas vezes, sem responsabilidade. Bom, e se não tem conselho, tem o quê? Vários países criaram sociedades de classe. Essas organizações geralmente são ativas e têm um grande número de afiliados, como a ACM e o I3E. Essas sociedades ou associações, então, adotaram códigos de ética que buscam, digamos, governar a conduta de seus associados. Mas, na prática, questões como sanções a violações dos códigos dessas sociedades são geralmente brandas e resultam, no máximo, na suspensão ou expulsão da sociedade. Mas e no Brasil? Existem sociedades de classe na área de computação? Sim, existem, várias. Vamos a algumas delas. As mais conhecidas e com maior número de associados são a SBC, Sociedade Brasileira de Computação, a Sucesso, Associação dos Usuários de Informática e Telecomunicações, e a ACESPRO, Associação das Empresas Produtoras de Software. Não estamos falando aqui de sindicatos, mas de associações. Vamos distinguir as coisas. Mas, infelizmente, nenhuma dessas sociedades possui um código de ética formalmente definido para a conduta dos membros. Talvez a pouca abrangência de cada uma delas seja um dos fatores que dificultam a criação de um código de ética. Por fim, vale o registro de conselhos de classe de outras áreas que tentaram, ao longo dos últimos anos, incluir profissionais de computação em seus conselhos. Os casos que tiveram maior repercussão foram os do Conselho Federal
de Engenharia e o Conselho Federal de Administração. O Conselho Federal de Administração, CFA, em 1992, vendo que várias profissões de informática faziam referência à administração, por exemplo, administração de sistemas, administração de redes, o CFA baixou uma resolução informando que profissionais de computação deveriam se registrar no Conselho Federal de Administração. De forma semelhante, o CONFEA, Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, em 1993 e novamente em 1998, baixou duas resoluções diferentes nesse mesmo sentido. O CONFEA, vendo que muitos cursos na área de computação traziam nomes começados com engenharia, baixou uma resolução obrigando não só o registro de profissionais de computação, como até de empresas da área, no CONFEA. Ambas as tentativas foram contestadas por várias entidades da área de computação no Brasil, principalmente a SBC, que já falamos, Sociedade Brasileira de Computação. E depois de alguns embates jurídicos, as resoluções tanto do CFA como do CONFEA foram revogadas. E assim encerramos esta videoaula que teve como tema Regulação da Profissão de Computação. Eu sou o professor Ricardo Kleber e este é mais um vídeo do curso de Legislação Aplicada à Tecnologia da Informação. Esta foi então a terceira videoaula do módulo Ética e Computação. Até a próxima!